ele faz essa diferenciação nos evangelhos entre os que seguiam e os que seguiam de perto. Eu mencionei aos irmãos no início dessa série um dito que era mencionado em Israel nos dias de Jesus e nos dias que o precederam e os dias que depois sucederam Jesus. Era cultural naquela época dizer que os discípulos, os melhores discípulos, tinham grudado ao seu rosto a poeira das pegadas do seu mestre. Isso nos fala sobre a proximidade com que se segue ao Senhor Jesus Cristo. A ideia que eu, como pastor, tenho conduzido a minha vida inteira, aqui na igreja e em outros espaços em que pude ministrar e servir aos propósitos de Deus, foi sempre em busca de formar discípulos, homens, não discípulos meus. Eu não quero que vocês peguem os meus trejeitos, o meu jeito de falar, ou os meus tiques nervosos, embora eu imagine não ter, mas alguns talvez consigam visualizar alguns gestos que se identificam diretamente comigo. A minha ideia é que você que está aí sentado seja um discípulo de Jesus, alguém que realmente siga a Jesus de perto, ouça os seus ensinamentos, interiorize os seus ensinamentos e permita que o Espírito Santo torne tudo aquilo que você ouve aqui na igreja, aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, em ato prático de vida. Caso contrário, todo o investimento de tempo e energia que os irmãos fazem vai ter pouco sentido e vai pesar muito pouco na sua vida e no seu futuro. Portanto, coloque o seu coração em linha para servir a Jesus de perto e segui-lo de perto. Hoje, eu quero responder a seguinte pergunta e pensar com os irmãos: para que Jesus veio ao mundo? Qual foi a razão para que o Senhor Todo-Poderoso assumisse a forma humana e fosse até as últimas consequências para nos libertar dos nossos pecados, libertar-nos das nossas maldições, e a principal de todas elas, a mãe das maldições, a mãe da problemática humana, que se chama pecado. O pecado é, na verdade, a grande maldição que o pecador traz sobre sua vida. E quando nós, mesmo depois de ouvir a palavra de Deus, nos envolvemos numa vida desavisada no pecado, meus irmãos, isso é simplesmente uma questão de autodestruição, de autossabotagem. O pecado não pode ser recebido na nossa vida como se ele fosse um bichinho de estimação. O pecado precisa ser rechaçado, o pecado precisa ser resistido, e nós jamais conseguiríamos ter qualquer triunfo sobre o pecado se Jesus não tivesse assumido a forma humana e pago cada centavo pela nossa salvação e pela nossa libertação. E obviamente que essa moeda não é, embora eu falo de centavo para expressar a parte mínima de uma moeda, a moeda no mundo espiritual é o sangue. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados.
E Deus precisava enviar o seu único filho para que ele sangrasse por nós na cruz do Calvário, não somente padecesse tudo que padeceu de forma pacífica, sem dizer um mais, sem abrir a sua boca, como dizia o profeta, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Nós já aprendemos aqui que Jesus é o Filho de Deus. Na primeira mensagem dessa série, eu procurei esclarecer aos irmãos, chamando vários testemunhos para que os irmãos ouvissem os testemunhos dos apóstolos, de André, irmão de Cefas, do próprio Pedro, também do último profeta do Velho Testamento, que foi João Batista, quem prepara o caminho do Mestre. Portanto, ele foi apresentado aos irmãos como Filho de Deus, como Messias, como Salvador do mundo, e que nós somos pecadores que necessitam do seu perdão. Não pense que isso é o beabá da fé. Isso não é o beabá da fé, isso é a própria fé. A própria fé cristã depende da compreensão e do entendimento desses elementos que são fundamentalmente importantes para a vida de qualquer discípulo de Jesus. Você que está aqui nessa noite precisa saber que ele morre na cruz e que ele assume a condição humana para lhe trazer justiça e perdão, para que você possa ser revestido da justiça de Deus, para que você possa ser lavado pelo sangue de Jesus, purificado, santificado. O sacrifício de Jesus está relacionado com toda essa discussão teológica que você vê o apóstolo Paulo escrevendo sobre isso na carta aos Romanos. Toda essa discussão passa pelo ato glorioso da cruz. Portanto, não é o beabá da fé, mas é a própria fé cristã. Por alguma razão que eu não posso te dizer onde foi ou em que momento foi, mas a igreja perdeu de vista esse cenário fundamental da fé. Jesus, por incrível que pareça, deixou de ser o nosso alvo maior dentro da comunidade. Isso foi objeto até mesmo de estudos na academia. Um professor que eu gosto muito dele, respeito muito, adoro ouvi-lo, chama-se Michael Horton, e ele escreveu um brilhante trabalho que qualquer um dos irmãos pode comprar, ler o trabalho, embora seja um trabalho acadêmico, mas é um trabalho em que qualquer um pode compreender o que ele escreve. E ele trata do cristianismo sem Cristo, que é esse cristianismo onde há uma porção de penduricalhos, há uma porção de movimentos, há entretenimento, há uma certa sensação de espetáculo na igreja. Você vê grandes produções, grandes movimentos, mas nós podemos fazer tudo isso sem que Jesus faça parte de nada disso. Por isso eu comecei o culto nessa noite pedindo aos meus queridos irmãos que expressassem o seu louvor e a sua adoração como se fosse o último culto da sua vida, como se você fosse morrer nessa madrugada, como se você fosse morrer instantes seguintes ao culto da igreja. Não estou fazendo uma invocação da morte, os irmãos entendem qual a metáfora que eu estou usando, como se fosse a última coisa que os irmãos fossem fazer na vida. Façam de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a força, porque é assim que a Bíblia nos ensina a amar a Deus. Então, nós já aprendemos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Uma das mais extraordinárias verdades que a Bíblia nos ensina sobre Jesus é que ele sempre existiu.
Em outras palavras, ele é Deus em figura humana. Isso pode parecer estranho aos seus ouvidos. Como assim, pastor? É isso mesmo que você está aí. Nós cantamos hoje, não é? Que ele é o Deus Emanuel. Essa palavra hebraica quer dizer Deus conosco, Deus em forma humana, Deus em figura humana. Ele disse isso a Filipe, quando Filipe disse: mostra-nos o Pai, Senhor, e nós ficaremos prontos, contentes com isso. Ele disse: Filipe, mas quem vê a mim, vê o Pai. Então eu gostaria de dizer aos irmãos que ele é Deus em figura humana. Em João capítulo 8, versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão, eu sou, foi a expressão usada pelo único e verdadeiro Deus, quando Moisés lhe perguntou: qual é o seu nome, como você se chama? Como é que eu vou dizer lá no Egito quem me enviou? E Deus disse: diga que eu sou, lhe enviou. Ele é o que é. E Jesus fartamente usa essa expressão ao longo dos evangelhos para identificar-se com o Deus de Israel. Nesse momento, nesse versículo, quando ele está aí em vermelho, afirma: antes que Abraão existisse, eu sou, significa que antes do fundador da nação de Israel nascer, eu já existia. Ele era antes de Israel. Abraão foi o homem que Deus usou, a semente que Deus usou para fundamentar o seu povo, para fundamentar a nação de Israel, aquela que seria a luz para todos os povos, a representação viva de um Deus vivo operando na terra. E aí Jesus afirma: antes que Abraão existisse, eu sou. Quem foi que existiu antes de Abraão? Deus. E ele se expressa dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Esse texto nos faz entender que ele é antes de todas as coisas. Jesus referiu sobre si como existente antes do nascimento do projeto de Israel como nação. Ele era antes de todas as mais antigas histórias das quais podemos tomar conhecimento nas Escrituras. E João, escrevendo a sua carta, diz que todo espírito que não confessa que ele veio em carne, esse tal não é dele. Portanto, crer na encarnação do Deus Todo-Poderoso em figura humana é fundamento elementar para que nós possamos nos chamar de cristãos. Portanto, se você é um cristão, significa que você crê que Jesus é Deus, que entre ele e o Pai não há nenhuma diferença, que ele é a imagem visível do Deus invisível. Então, se você quer saber como Deus pensa, ouça Jesus. Você quer entender o que ele valoriza? Veja Jesus agindo. As pessoas que vivem sob diversas tensões, das mais diversas, foram alcançadas por Jesus no Evangelho. Ele diz a Bíblia que ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todo o oprimido do diabo, porque Deus era com ele, porque ele e Deus eram a mesma pessoa. Em João capítulo 1, versos 1 e 2, no princípio era o verbo. Agora a coisa se torna um pouco mais filosófica, mas não é uma filosofia que está fora do seu alcance. Quando ele diz que ele é o verbo, a palavra grega aqui é o logos.
ou seja, a palavra. Ele é o verbo, ele é o agir de Deus, ele é a palavra de Deus. Quando Deus menciona haja luz, foi esse Deus todo-poderoso na figura de Jesus, na hora da verbalização, que tudo aquilo que não existia veio a existir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, porque eram inseparáveis. Ele e o Pai são um. Ele, o Pai e o Espírito Santo é essa fé trinitária que nós vemos sendo mencionadas ao longo do todo o Novo Testamento. É um único Deus, e essa fé faz de nós cristãos. O que faz de nós cristãos não são as músicas que cantamos, mas o que faz de nós cristãos é a fé que nós esposamos. E eu creio que ele, Jesus, em figura humana, era o Deus encarnado, conforme lemos em sua palavra. Deus escolheu esse caminho da encarnação como a via para que Jesus fosse enviado ao mundo. Mas por que razão? Em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, lá no capítulo da queda, quando o homem tropeça, quando o homem negocia, quando o homem se deixa seduzir pela ideia de ser igual a Deus e come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra final, aquele homem caído, quando Deus está julgando as diferentes pessoas, os diferentes personagens da história, a mulher, a terra, a serpente, Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência. E aí eu destaquei para que os irmãos pudessem ver o que o texto quer realmente dizer: o seu descendente. Ou seja, haveria um descendente, fruto do nascimento do ventre de uma mulher, que feriria a cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar. Portanto, um ser humano que venceria o diabo em todas as dimensões da palavra vitória, que os irmãos possam entender. Toda a dimensão da palavra vitória, esse descendente viria para destruir as obras satânicas, as obras do mal, as obras provenientes, produto do pecado. O pecado foi o grande mal, o grande veneno, mas Jesus viria para trazer um antídoto a esse veneno. O descendente da mulher, que feriria a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente, enquanto ele feriria o seu calcanhar. É digamos, um jogo de palavras bíblico para mostrar antagonismo. É um descendente onde o diabo não tem nada nele e ele não tem nada no diabo. Isso fala também das características do povo de Deus. Nós devemos ser um povo que não temos nada no diabo e o diabo nada tem em nossas vidas. Essa inimizade é em duas mãos. Tanto o Senhor o vê como um grande inimigo, como ele a Jesus. Em 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do diabo. Essa foi a grande razão da manifestação do Filho de Deus, destruir as obras do diabo, a começar pela sua obra fundamental, que foi o pecado.
Quando nós vemos toda a obra de Jesus no Novo Testamento, é uma obra de triunfo, de demolição dos arquétipos das trevas e de reconstrução dos ideais divinos para a mente e para o coração humano. Portanto, Jesus não é um símbolo para nós. Jesus não é alguém que nós podemos retratar simplesmente e manter num porta-retrato na cabeceira da nossa cama. Não, ele quer destruir as obras do diabo na sua vida, na minha vida, na nossa vida pessoalmente, e contra a igreja dele no mundo. Ele quer destruir essas obras satânicas e quer fazê-lo através da sua igreja nesse momento. Por isso a igreja precisa lançar mão dessas forças transformadoras que a fé nos traz. Uma delas é a oração. A oração é uma força transformadora, onde nós fazemos valer a vitória que Jesus Cristo conquista na cruz para destruir as obras do diabo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Jesus é chamado de o último Adão. Eu faço um destaque no texto, colocando ali em negrito, para os irmãos poderem perceber. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, esse que esmagou a cabeça da serpente, descendente da mulher, conforme a profecia, é espírito vivificante. E esse último Adão, por que o último Adão? Porque o último que foi criado de modo sobrenatural, sem pecado. Por isso é chamado aqui de o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão foi criado moralmente sem pecado. Ele começou a habitar no jardim do Éden com a sua companheira, com o seu par, com a sua esposa, aquela que foi trazida pelas mãos do Senhor a ele. Ele é chamado ali de Adão, moralmente são, até o momento em que ele tropeça e peca. O último Adão é o último ser humano que pisaria o planeta Terra sem pecado. Entendam o que Paulo está dizendo aqui. Esse último Adão é espírito vivificante, ele dá vida eterna. Ele veio para nos trazer vida, e vida abundante, ou seja, vida conforme Deus tem e desfruta. Essas verdades neotestamentárias precisam estar não somente na nossa cabeça, mas enraizada pelo nosso coração adentro, porque cristianismo tem a ver com Jesus. Se você imagina que cristianismo tem a ver com um ambiente escuro, com luzes, câmera, ação, isso não é cristianismo, isso é uma ofensa, uma agressão à fé milenar dos cristãos que foram cerrados ao meio, de cristãos que foram apedrejados, de cristãos que sofreram martírio, para que nós pudéssemos ter a liberdade de estar aqui essa noite proclamando a palavra de Deus, proclamando o Evangelho. Observe a pior de todas as consequências do pecado. Eu gostaria que os irmãos entendessem bem o que é o pecado. Talvez por falarmos tanto nisso, por ser uma palavra comum no ambiente religioso, nós podemos suavizar o pecado. Nós podemos achar que são apenas nossos escorregões, mas não. No capítulo 59 do livro do profeta Isaías, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem o quê? Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E eu coloquei isso em vermelho, destacando, para que os irmãos pudessem entender que o pecado é uma força que nos separa
O pecado é uma força que faz com que a distância aumente entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Fazem separação como um abismo que está entre nós e o Senhor. Portanto, os pecados nos separam, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Portanto, o pecado nos isola, nós ficamos sem a possibilidade de ter acesso a Deus por causa do pecado. E Jesus veio exatamente para fazer essa ligação, para fazer essa aproximação, e é por isso que lá no Evangelho de João, dizemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ponte para nós encurtarmos a distância. Ele é a ponte para nós passarmos os abismos. Só em Jesus nós encontramos perdão. Só em Jesus nós encontramos libertação de todos os males do pecado. Só em Jesus nós encontramos a graça de nos aproximar ao Senhor Deus que nos criou. O apóstolo Paulo apontou para o estado caído do pecador de modo ainda mais severo. Observe as palavras dele em Romanos 6:23. Ele diz: porque o salário, a consequência final, o produto final do pecado é a morte. Esse argumento deve ser o argumento que norteie a nossa vida desde hoje para todo sempre, até o dia em que haveremos certamente de receber o dom gratuito da vida eterna. O pecado não pode ser uma força, meus irmãos, que nós acolhemos com satisfação ou mansidão. O pecado precisa ser um espinheiro dentro do nosso ninho. Nós precisamos sentir o pecado como sendo algo incômodo na nossa vida, porque o salário do pecado é a morte, e só o Deus Todo-Poderoso, aquele que deu vida ao primeiro Adão e tornou o último Adão um espírito vivificante, poderia dar a nós em Cristo Jesus o dom gratuito da vida eterna. Diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entenda isso. Isso não é uma matéria teológica complicada de se compreender, não, antes é muito simples. O pecado nos matará, o pecado nos afastará permanentemente de Deus. É o pecado que causa separação, é o pecado que encobre o rosto do Senhor, a voz do Senhor, a comunhão do Senhor conosco de lado. É o pecado, é essa força que desmobiliza o homem na sua relação com Deus. Então tome atenção, afaste o pecado da sua vida. Qualquer ameaça que você esteja vivendo, seja ela qual for, de algum pecado que o ameace, que ameace a sua vida, a sua fé, a sua perseverança, a sua vida com Deus, que em nome de Jesus essa força seja completamente desmobilizada na sua vida em Cristo Jesus. O dia em que Jesus Cristo entra em sua vida, essa força maligna é desmobilizada. Obviamente que você vai ter que lutar contra diversos impedimentos e saliências da sua própria natureza decaída e carnal, mas certamente que você não lutará sozinho contra o pecado. O único agente capaz de destruir e desmobilizar ou desarmar essa bomba de efeito retardado, porque com certeza ela vai explodir
quando seus olhos se fecharem para essa vida e não houver um Salvador no qual você tenha esperança, o pecado acabará por o levar a morrer eternamente. Portanto, o apóstolo Paulo apontou para o estado caído e só Jesus pode nos resgatar desse estado. Não existe duas alternativas. Os ritos da igreja é muito legal acompanhar, eu entendo que seja legal. As leituras públicas, os cânticos congregacionais, que beleza ter cantado, adorado a Deus, que legal fazer parte de todo esse espectro litúrgico da igreja, mas nada disso tem qualquer influência sobre a sua vida se você não tiver Jesus. Se Jesus não for o início de tudo, se Jesus não for a conclusão de tudo, se Jesus não for o fim de tudo, não adianta nada. Nós podemos cantar muito bem, tocar muito bem, a gente aprendeu a fazer isso ao longo do tempo. Eu mesmo aprendi, talvez não a pregar tão bem quanto eu gostaria, mas eu já aprendi a fazer alguma coisa parecida com pregação em público, depois de 40 anos, você fazendo isso 3, 4, 5 vezes por semana, com certeza que ao fim desse tempo você já dominou mais ou menos o ritual da coisa, sabe como as coisas devem ser colocadas. Mas isso também não significa nada. Por quê? Porque o único sentido da fé cristã, do coração do pastor ao mais novo convertido, é Jesus. Jesus faz a diferença na nossa vida e nós precisamos ter a certeza de Jesus. O apóstolo Paulo, como eu disse, apontou ainda de forma mais severa. Eu gostaria de convidá-los para ler comigo. Abra a sua Bíblia, senão eu fico reproduzindo os textos aqui na tela e você acaba achando que talvez a sua Bíblia seja apenas um artefato que você traz para o culto, e não é. Romanos capítulo 3, versos de 10 ao 23, nós vamos ler de 9 até ao 23, para você entender. Alguém pode escapar dessas consequências do pecado? Por quê? O texto diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão o quê? Debaixo do pecado. Tanto judeus quanto gregos significa tanto o povo de Deus, povo da aliança do Velho Testamento, quanto os estrangeiros, quanto os gentios, estão em pecado. Isso me inclui você. Você está aqui no versículo 9, versículo 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Entenderam isso? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Quando o Senhor Jesus nos encontrou, não foi por força da oração de alguém, foi porque Ele atravessou o nosso caminho e nos fez entender o Evangelho. Não foi você quem buscou a Deus, foi Ele quem o buscou. E essa ideia de que é o Deus Criador em busca do pecador, que fica claramente estampado para nós lá no Gênesis, quando Ele, na viração do dia, chama pelo homem, e o homem está escondido, envergonhado. É Deus quem busca o homem, é Deus quem o buscou.
lá dentro da sua casa, naquele dia, alguém que o convidou a ir à igreja e você se sentou, ouviu a palavra de Deus. Esse é um ato poderoso da mão de Deus. Por isso, o homem não tem no que se gloriar. Toda glória humana é vaidade. Toda glória humana não passa de vaidade. Foi Deus quem nos buscou, Ele buscou a mim, Ele buscou a você, Ele buscou a nós. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é a condição humana. O pecado nos desabilita, o pecado nos desliga para as coisas espirituais. A Bíblia diz que, em outras palavras, ela usa uma outra metáfora, ela diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado faz com que nós estejamos completamente insensíveis para com as coisas de Deus, insensíveis, completamente intocáveis, inalcançados pela mão poderosa de Deus. O pecado é essa força que vai apontando cada vez mais para baixo e não para cima, vai nos oprimindo cada vez mais, ao invés de ganharmos energia para nos levantarmos. O pecado não deixa. Tanto é que quando um crente começa a desanimar, quando ele começa a perder aquele vício bonito, não é que a gente observa nos irmãos que estão vivendo uma vida espiritualmente sadia, é uma bênção. Você olha, o homem tem uma postura na sua fé, ele persevera, ele está sempre em busca das coisas espirituais, sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar, mas basta uma única ameaça do pecado para que todo esse vício desapareça e comece a fé a fazer-nos secar por dentro. A gente não tem vontade de orar, a gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de comparecer aos cultos. Na verdade, meus irmãos, o pecado faz a gente fugir da igreja. A gente acha que a gente pode, à semelhança de Adão, nos escondermos de Deus simplesmente não comparecendo aos cultos da igreja. Mas não, isso é um engano, é mais um engano desse ser humano, meu querido irmão perdido, que não consegue entender as coisas espirituais como elas devem ser entendidas. Mas como Deus agiu para nos livrar das consequências do pecado, e essa é a boa notícia, é aqui que está o Evangelho, a boa nova, a boa mensagem, a palavra que nós não podemos calar, que nós não podemos deixar de ouvir, é que Deus Todo-Poderoso agiu para nos livrar das consequências do pecado, porque diz assim em João 3,17, João 3,16 nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente sabe que o pecado é essa força terrível
que nos anula do ponto de vista da fé, que nos coloca do lado de fora na relação com Deus. O pecado nos distancia, abre um abismo entre nós e Deus, esconde o rosto dele da nossa voz. Mas é tão bom a gente saber que Deus enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele, para que você, na sua condição de pecador perdido, pudesse encontrar-se com Jesus. Mas pastor, isso é assunto de escola dominical de uma criança de 7 anos, nós já estamos adultos, pastor. Mas vocês não podem perder de vista os pontos cardeais da fé. Não podem perder de vista, meus irmãos, porque há muitos evangelhos de fé nas obras, de que você pode conquistar o que você deseja, ainda mais nesse tempo coach. Eu preciso vacinar o rebanho desses outro evangelho. Só há salvação em um outro, em um apenas. E só Ele pode salvar você das consequências do pecado. Só Jesus Cristo pode redimi-lo do inferno. Só Jesus Cristo pode redimi-lo da ira vindoura. Só Jesus Cristo pode, trazendo sobre si as marcas da cruz, as marcas do seu sacrifício, purificar um homem no seu estado de pecado ou uma mulher. Só Jesus Cristo pode. Portanto, Ele enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo, para que o drama do pecado fosse solucionado e para que você agora pudesse ter acesso ao Pai. Agora em Cristo Jesus você tem acesso ao Pai. Agora você pode orar em nome dEle. Agora você pode falar com o Deus Criador sem o temor dele fulminar você com a sua presença santa, porque a sua ira foi satisfeita na cruz. Jesus levou sobre si as nossas maldições, todo o nosso drama, e só em Jesus Cristo podemos agora nos aproximar do Pai, falar com o Pai, ter comunhão com o Pai. Amanhã, quando você amanhecer, começar o seu dia na presença de Deus, lendo as Escrituras, orando, você vai poder se voltar ao Pai, vai falar com Ele, mas você não pode falar em seu nome. Não há nada em você que recomende-o ao Pai. Todo o ensino bíblico é que você só pode ir ao Pai, só pode orar ao Pai, em nome de Jesus, através de Jesus, por Jesus Cristo. Portanto, esse sacrifício, isso que você talvez perceba como beabá da fé, é fundamental até mesmo para você poder orar, para você poder buscar a face de Deus diariamente, no seu dia a dia. Só Jesus pode nos trazer essa condição. Isso não é um discurso filosófico, isso não é simplesmente teologia bíblica sendo exposta aos irmãos. Não, isso é uma verdade determinante que vai determinar a nossa sobrevivência ou a nossa morte eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, aliás, ele é brilhante nessa carta aos Romanos. Se você quer entender como ser crente, você deve ler a carta aos Romanos. Ela é chamada na teologia como o quinto evangelho, como os 4 evangelhos escritos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e a carta aos Romanos, como se fosse um quinto evangelho, por conta da mensagem que ela nos traz em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia!
é a representação dos dois Adão que eu citei há pouco aos irmãos. O primeiro nos levou à queda, à destruição, à condenação e ao fracasso. É nele que nós herdamos essa condição natural de pecadores como somos. Porém, se essa fosse a única mensagem bíblica, não haveria uma boa nova para você. É importante que você entenda que por um só ato de justiça do último Adão, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E esse único ato de justiça foi o ato de sacrifício. Nós somos cobertos plenamente pelo sacrifício de Jesus. Ele se fez maldição para que nós deixássemos a condição de malditos. Ele foi feito justiça para que nós, os injustos, os condenados, os criminosos, pelo crime de pecado, fôssemos perdoados no seu ato sacrificial na cruz. A Bíblia chama essa justificação como uma justificação que você só pode alcançar pela fé. Isso não é através das obras, isso não é através do rito, isso não é, seja o rito mais animado, mais celebrativo, mais festivo, ou seja, o rito mais arrastado, não importa. O que na verdade importa para a sua vida espiritual diante de Deus Pai é o sacrifício vivo, é o ato de justiça, quando ele leva sobre a cruz o pecado de todos nós. Ali não estava apenas o seu, ali estava o meu, todos os teus desvios de personalidade. Sabe, aquele gênio ruim. Às vezes a gente diz assim, não, a minha mulher é muito geniosa, pastor, quer dizer que ela é muito nervosa, não é? Ou o meu marido é muito genioso. Tudo isso já foi levado sobre Jesus na cruz do Calvário. O que você precisa viver? Você precisa viver todos os dias à sombra da cruz, sob o sangue de Jesus, invocando esse sacrifício na hora de orar, invocando esse sacrifício na hora de ler as Escrituras. Ó Deus, tua palavra diz que não há quem te busque. Eu não estou aqui fiado nos meus atos religiosos, nos meus anos de igreja. Eu estou aqui, Senhor, meu Deus, confiado no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Abre a tua palavra, me deixa entender, me deixa compreender, me deixa, Senhor, meu Deus, caminhar um pouco mais intimamente para perto de ti. Que o sangue de Jesus me abra caminho, Senhor, me recebe nessa intimidade tua, e aí nós podemos construir, pela graça, um relacionamento efetivo com Deus, onde todos os dias nós nos chegamos, mas não nos chegamos como se fôssemos os tais, né? Não chegamos como se fôssemos os manda-chuvas. Nós chegamos confiado no sangue, no sacrifício. Nós cultuamos confiado no sangue. Nós estamos aqui confiado nesse sacrifício. Você poderia estar em 1000 outros lugares nessa noite, mas por que você está aqui? Você está aqui não é por uma coincidência, não é por uma conspiração humana. Você está aqui por força de todo o movimento que o céu fez, conspirando em seu favor, lhe constrangendo o coração. Quando você está lá se arrumando, é domingo, e você está lá tentando, lutando com os seus pensamentos, vou à igreja, não vou à igreja, e de repente aquela vontade
constrange seu coração, diz: olha, eu não posso ficar em casa, eu tenho que ir para a casa de Deus, eu tenho que louvar ao Senhor, eu tenho que engrandecer o seu nome junto com todos os meus irmãos. É a graça de Jesus que nos constrange. A graça é Ele calmamente agindo na nossa vida, não é uma obra da nossa religiosidade bem instruída, não, é graça, eu estou aqui nessa noite pregando por graça, você está aqui nesta noite congregando, a gente daqui a pouco vai orar uns com os outros, nós vamos, quem sabe também compartilhar aí uma comidinha na cantina, isso tudo é graça, é obra da graça. Deus nunca nos abandonou ao sabor da escravidão do pecado. Assim como em Adão morremos, em Cristo vivemos. É a fé nessa boa nova que nos justifica, traz perdão e salvação. É essa fé, essa fé no sacrifício de Jesus. Não é positivismo, não é você apertar os olhos de tal forma como se estivesse espremendo o cérebro, dizendo: eu tenho uma grande fé. Não, não é isso. É uma graça suave do Espírito Santo soprando sobre nós, essa fé que nós não temos por nascimento, não é uma fé que herdamos do papai e da mamãe, embora você tenha nascido num lar evangélico, não, ela é uma fé soprada pelo Espírito Santo, por esse Espírito da graça em nosso coração. Deus foi movido por amor em toda a construção dessa ação redentora. Não houve aí nenhum outro sentimento senão um mover amoroso de Deus, um mover amoroso do Criador, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Deus não tem nenhum prazer em que uma alma pereça ou se perca eternamente, mas tem a vida eterna, essa vida que nós recebemos de Jesus. Por isso, isso não é o beabá da fé, isso é a fé. Isso não é o beabá do cristianismo, isso é o cristianismo. A morte substitutiva, a morte, meus irmãos, que veio nos trazer perdão, essa linguagem forense lá de Romanos, a graça que veio nos liberar do castigo que a lei nos impunha, pois esse castigo Jesus pagou em nosso lugar. Jesus pagou em meu lugar. Ali naqueles cravos, batendo naqueles cravos, não estava simplesmente a mão do soldado romano, estava a minha mão, eu estava batendo nos cravos, você estava batendo nos cravos, nós estávamos batendo nos cravos. Aquelas feridas que rasgaram seu corpo, retalharam seu corpo, por aquelas feridas, por aquelas marcas, nós fomos sarados, nós fomos curados. É por isso que eu venho reconectando a minha fé a essa ação sobrenatural que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz veio também trazer a nós, a cura das nossas mais profundas enfermidades, a partir da enfermidade maior que é o pecado. A cruz foi um instrumento sobre o qual Jesus pagou pelos meus e pelos seus pecados. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3 e versículo 13, Paulo disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque esse era o único papel da lei.
mostrar a nossa culpa. Paulo disse que se ele não conhecesse a lei, ele não saberia o que era pecado. A lei nos coloca diante dos nossos pecados. Não adulterarás, não adorarás outros deuses, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a vida, a casa, o bem, nada que seja do teu próximo. Lembra-te do 7º dia, depois de uma sequência de 6 dias de trabalho, esse dia do Senhor, porque Deus descansou no 7º dia, e nós, ao estarmos aqui, estamos não somente desconectados do nosso dia a dia do trabalho, mas estamos nos conectando com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa maldição que fazia de nós uma raça perdida, ela foi desfeita em Cristo, no resgate que Ele paga, e a moeda que Ele paga. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta no capítulo 1, diz que não foi com moeda corruptível, como prata ou ouro, que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Não, mas foi com o precioso sangue, o sangue do Cordeiro, esse sangue que nós celebramos na ceia. Entendam que isso não é o beabá da fé, isso é a fé cristã. A fé cristã se move por essas lógicas, e nós só somos cristãos quando interiorizamos tudo isso e entendemos que nós não somos dignos de nada, absolutamente nada, mas Ele, por sua graça, nos concede misericordiosamente essa condição de hoje sermos benditos. Hoje não somos mais malditos, somos benditos, porque é assim que Ele nos receberá no seu reino eterno. Vinde, ó benditos de meu Pai, e recebei por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Pois é, os malditos deixaram a sua condição maldita para serem benditos, benditos de Deus, os benditos do Senhor. A barreira que nos separava foi removida na cruz, e em Cristo nós temos acesso ao Pai. Diz o texto: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Observe o tamanho da letra, a cor diferente, para ressaltar o texto diante dos olhos dos irmãos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Eu volto a focar nesse ponto, que Cristo morreu, o justo pelo injusto, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Eu volto a trazer não somente instrução, mas orientação aos irmãos na hora de orar. Diga a Deus na hora de orar: Senhor, eu não estou aqui em meu nome. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu não estou aqui porque eu mereço. Senhor, eu estou aqui por misericórdia e por uma graça que eu não sei como te agradecer. Por isso, talvez a melhor oração para qualquer pecador fosse, antes de pedir qualquer coisa, agradecer pela graça de poder desfrutar daquele momento diante do Pai, diante do Deus Todo-Poderoso. Além de nos livrar das consequências de pecado, nós gozaremos em seu reino eternamente. Essa é a grande esperança do cristão. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia.
no último dia. Essas questões escatológicas ainda não estão bem claras na nossa cabeça. Qualquer dia desse eu vou ter que pregar demoradamente para lhes falar sobre o gozo eterno e a ressurreição final, para que os irmãos percebam, porque nós fazemos às vezes confusão, imaginando, meus queridos irmãos, uma série de coisas, uma série de detalhes. Essa é a imaginação que a gente faz mesmo da eternidade. Isso não é um problema só seu ou só de alguns, mas a cristandade, de um modo geral, eles processam muito erradamente todo esse panorama escatológico da vida pós-túmulo. Mas a verdade é que ninguém pode remover de nós a esperança que temos de uma vida gloriosa, a esperança que temos, todos nós, da glória eterna. As lutas, as circunstâncias, as adversidades momentâneas desta vida não são suficientes para encobrir de nós e tirar de nós a alegria que nos está reservada nos dias finais. Eu não posso também tentar traduzir tudo em palavras compreensíveis. Eu só posso trazer aos irmãos, de modo vivo e na autoridade da palavra de Deus, o que foi revelado. Mas certamente que a vida eterna com Deus nos reserva muitas surpresas. Quando eu estiver e nós estivermos diante de Deus, muito do que nós projetamos pode ser muito, e com certeza o é, infinitamente mais glorioso do que nós já conseguimos imaginar na nossa mente. Portanto, crer em Jesus não é só uma coisa da boca para fora, é algo que nós exercitamos no nosso dia a dia, esse gozo eternal, e tudo isso firmado na dor, no sacrifício, porque Jesus veio e Jesus se fez um de nós. Vamos ficar de pé. Mais uma vez eu repito, se você está enfermo, necessitado de uma oração, não vá embora, fique aqui, a gente vai orar com você. Amado Deus e glorioso Pai, eu te dou graças